palestinos têm que doar nada, tem que dar paz lá naquele território. Que eles se viram, né, Nasser? É isso aí. Bom dia, Renato. Bom dia, Adri. Prazer estar aqui com vocês e já peço de antemão sem assunto de futebol. Cara, eu estava pensando nisso aqui, porque a gente não... Eu não gosto de futebol, você sabe disso, né, Nasser? Eu sei, eu também. Então, vamos falar de política, que isso que interessa. Vamos lá. Nasser, como é que está a situação na Palestina nesse momento? O que você pode dizer sobre... Teve alguns dias, né, de chamada pausa humanitária, né, com a troca de reféns que estava com o Hamas e de prisioneiros palestinos, né, e deu uma certa esperança de que isso poderia evoluir para um cessar-fogo. Mas Israel está determinado a seguir com os bombardeios e volta ao que estava antes. Ninguém, absolutamente nenhum país no mundo, faz algum tipo de ameaça de sanção a Israel. Porque é só assim que ele pode parar. Não adianta declarações, notas diplomáticas, pedido de razoabilidade e bom senso. Então, esse é vamos dizer, um reflexo, é um retrato da ordem internacional que a gente vive. Quer dizer, um determinado país que tem poder militar, tem apoio de grande potência, como os Estados Unidos e os europeus, ele pode fazer o que quiser. Acho que não precisa fazer mais algum esforço, né, porque estava no início, para mostrar que é um genocídio em marcha que está acontecendo. Isso já está muito, muito evidente. Como alguns estão dizendo, é o primeiro genocídio mostrado ao vivo. Então, não é por falta de provas, não é por falta de fatos. Né? No início aí também, aqui no Brasil, principalmente a Globo, né? Sempre dizia, segundo o Hamas, segundo o Hamas, segundo o Hamas. Né? Não é segundo o Hamas, não. As mortes são fatos já comprovados e, na verdade, pode ser bem mais do que está agora, né? Em torno de 20 mil, sendo 70% mulher e criança. Situação lastimável. Né? Mas, por outro lado, os palestinos continuam lá, né? Existindo, com um cerco de água, alimento, energia. É um negócio impressionante como é que eles ainda conseguem viver. Né? Então, a situação é essa, situação lamentável. Lamentável e sem perspectiva de uma solução, né? Isso que dá mais angustiante para quem é humanista. Agora, essa troca de reféns que está acontecendo, Nasser, mostra uma situação que o povo palestino reclama há muito tempo. E até alguns jornais gringos andaram fazendo... A maior parte dos que estão sendo trocados por reféns israelenses são jovens de 15, 14, 16 anos. Sim. Muitas meninas. Adolescentes. Muito. Não, veja, não é só isso. Do dia 7 até agora, Israel já prendeu 1.500, 2.000 pessoas. Então, assim, solta e prende do outro lado. Né? As prisões lá têm estimativa, ninguém sabe direito, mas tem por volta de 8.000, 9.000 pessoas. E tem uma categorização lá que é tipo da nossa aqui, de prisão provisória, lá chama prisão administrativa. Não tem denúncia, não tem nenhum inquérito e prende os palestinos e muitos ainda sob regime de tortura. É muito interessante, porque as pessoas andam perguntando isso a mim. Esse final de semana eu tive uma participação foi muito importante para mim, acho que para todos lá,
uma reunião que teve com militantes de vários movimentos sociais, do PSOL, do PT, tudo. E as pessoas, algumas, queriam saber da comparação que acontece, se é possível isso, nas periferias das grandes cidades, né, do Brasil e do mundo. Com certeza. Com certeza. A forma da repressão, as prisões, né, as mortes, a justificativa das mortes, né? Quer dizer, como se fosse justificativa ter alguém que você vai, né, que você tem que combater, perseguir, matar inocente. É muito parecido, bastante parecido. Quer dizer, então, há um modelo de Israel. Esse modelo é exportado para o mundo. Saiu recentemente um livro de um jornalista judeu, antisionista, que chama Palestina no Laboratório. É sensacional esse livro e mostra isso. Que lá é um laboratório, né? Então a realidade não é uma realidade muito. Claro, tem a questão do Estado lá, mas fora isso, as situações do cotidiano, elas se parecem muito com outros lugares do mundo e principalmente do Brasil. Nasser, e esse plebiscito de ontem aí na Venezuela, e 90 e poucos por cento, 95%, né, dos venezuelanos apoiaram, né, a ocupação da Guiana, enfim. Eu particularmente, não gosto disso, não. Quer dizer, isso daí é um estilo, por incrível que pareça, norte-americano. Estados Unidos, final do século XIX, início do século XX, colocava vice-eleição. Devemos ocupar Cuba ou não? Devemos fazer. Eu achei coisa que estranho se faz, inflamar. Hein? Eu também achei estranho isso, porque tudo bem, a gente agora concorda que deve ser não. E agora faz o quê? Vai ter uma. O cara então, vai lá e invadir lá. Não dá. Quer dizer, da mesma forma que eu estou condenando aqui a simetria de poder de Israel e Palestina, eu não posso concordar com uma simetria dessa para resolver assim, independentemente dos métodos. Nem tenho elementos para julgar aqui, factualmente, e de direito, se tem direito, se não tem, mas não é assim. Essas coisas resolvem chamando outros países, mediador, chamar o Brasil, principalmente, chamar outros países, que é como foi feito, inclusive, anos atrás, tentou-se fazer e fez, com a questão de Cuba, na época do Obama. Teve vários outros aqui, conflito Peru-Equador, anos atrás foi assim, teve um conjunto de países administrando, é assim que se faz, não é colocando isso em votação para saber se vai. Não, é muito ruim, não pode ser assim, não. Já pensou se moda pega de novo? Pega de novo, porque eu estou dizendo que os Estados Unidos fazia isso. Vários lugares de conflito no mundo, falam, e aí, vamos pegar isso ou não? Israel logo coloca lá e ganha. Não, a Palestina é nossa, vamos tomar tudo. Já está tomando sem isso. Eu não gostei disso, não. Gostei dessa atitude, não. Ô, Nácio, você fez um papel importante do Brasil nisso. E só ainda nessa questão, a Ana Prestes fez uma explicação também muito boa. Ela lembra que só nesse momento tem 6 empresas petroleiras perfurando poços de petróleo lá em Essequibo, né, que é essa parte que agora eles querem anexar, e estima-se uma reserva de 11 bilhões de barris na região. Então, assim, é uma região rica em petróleo. Há notícias de que a própria Exxon está pagando advogados para representarem a Guiana junto a órgãos da ONU, ou seja, para, né, e que tem aí também interesses já dos Estados Unidos, enfim, tem muito petróleo na região, né? Então muda, né? Tem. Não, claro, eu não tô aqui condenando em si o mérito da Venezuela ou não. Estou dizendo que não é a forma de fazer assim. E que tem corporações atrás disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? A ingenuidade da minha parte. Mas veja, a gente tem que. Como a gente vem aqui e critica a governança global, de uma forma geral, a gente tem que ter algum princípio, né? Porque senão a cada caso a gente fica mudando.
Então, acho que um princípio, pelo menos no caso aqui, é esse. O Brasil tem uma liderança importante, pode conduzir um processo desse, de conversação, tem todo o respeito dos países, e é por aí. Aí vamos ver o que vira disso tudo, né? Mas não é a forma adequada de se resolver um problema. Né? Sim. O Nasser, eu estava aqui, eu vi antes do programa começar um tweet teu, eu vou ler aqui para os nossos internautas, que é o seguinte: parece que alguém sabia o que ia acontecer e ganhou bilhões apostando contra as ações israelenses negociadas em Wall Street 5 dias antes do ataque do dia 7. As vendas a descoberto de ações israelenses, apostando que elas iriam cair, aumentaram nos dias anteriores, superando em muito as vendas. Isso daí, esse indício que é um indício aterrador, junto com reportagens que têm saído dizendo que o governo de Israel sabia dos ataques, leva a gente a que tipo de interpretação disso? Teria sido uma jogada do PIB para poder se fortalecer? Olha, é interessante a percepção, né? Porque não deu para eu colocar tudo aí. A matéria do Haaretz acusa não, mas deixa no ar que é o Hamas, né? E quando eu coloquei isso no meu Twitter, a maioria das pessoas dizendo é Israel. Então, ninguém sabe. O Haaretz avançou o sinal. O Haaretz tem ido à direita, né? Ele tem, comparado como ele era, ele tem. Então, eu li a matéria toda, a matéria é muito grande, detalhada, não dá para saber. Não dá para saber. Agora, é isso aí que você está falando. Né? E se a gente juntar isso com outras questões, né, que já comentamos aqui, o Egito, o Serviço de Inteligência do Egito avisou um dia antes que tinha coisa estranha. Há informações, a CIA soltou outro dia, que havia até quase um ano atrás, dizendo que o Hamas estava se reestruturando, que tinha novas possibilidades de táticas e tudo mais. Então, assim, como teve o 11 de setembro também, né? Teve também a questão das ações, né? Em bolsa, né? Então, assim, Romário, pelo que lê aqui, não dá para saber. Não dá para saber quem que foi. Mas é fato que alguém sabia o que ia acontecer, um conjunto de pessoas, e ganhou dinheiro com os ataques, não tem dúvida nenhuma. E tudo isso vai alimentando mais ainda uma série de questões, né, que a gente ainda não tem elemento para responder. E tomara que isso venha a público um dia, né? Eu duvido, mas tomara que sim. O Assange Libre diz: André Esteves é rei, minto o bobo, lira vassalo. Obrigada aí pelo superchat. A Andréia Cristina diz: Rovai, o governo irá ou não exigir da justiça abertura e punições da Lava Jato? Irão se acomodar? E a CPI da Covid? Eu vou fazer um Fala Rovai hoje falando sobre o Moro ter finalmente sido comunicado, né, do seu processo. Intimado. Então, vou falar um pouquinho disso da Lava Jato também, mais para frente. Eu queria falar um pouco da COP, ainda pegando o gancho o presidente Lula tinha aí umas críticas do encontro dele com o presidente de Israel. Na verdade, não foi muito depois divulgado, né, o que eles falaram, mas ele chegou a se encontrar, né, na COP com o presidente de Israel, né? Nasser, se era daqueles que achava que não tinha que se encontrar, ou que, como chefe de Estado, o Lula tem que falar com todo mundo? Não, tem que falar com todo mundo. Eu acho que tem que falar, mas não só o Lula, como outros também, tomar atitude,
né? Porque só falar também não adianta. Está falando com o presidente de Israel já faz tempo, né? E acho que também a questão de Israel ainda tem uma questão aqui interna nossa, né? Essa questão está mal parada, né? Que é o embaixador. Então, isso, inclusive, eu tenho conversado com várias pessoas dentro do PT também, que estão muito insatisfeitas, porque tinha que ter uma medida dura contra esse embaixador que está conspirando aqui dentro do país. É evidente, aquele encontro surreal com o Bolsonaro e os bolsonaristas, as declarações que ele deu, dizendo que o Brasil era um lugar propício para ações terroristas, criticou o PT, criticou o presidente Lula. Não é coisa que se faça. Então, acho que podia dar o recado também para esse presidente de Israel, nem dar recado. Esse embaixador não tem condições de ficar mais aqui. Eu acho que isso tem que voltar a essa questão antes que seja tarde. Eles continuam conspirando. É uma relação muito próxima com os filhos do Bolsonaro. E lá em Israel, com grupos empresariais na área de segurança e inteligência. A gente já sabe tudo isso. Vocês sabem mais do que eu. O caso do Carlos Bolsonaro, lá o sistema Pegasus. É uma rede isso daí. Né? E esses caras estão querendo dar as cartas aqui dentro do Brasil. Isso daí eu acho que é um problema, independente da questão palestina, é uma questão de interferência. Quer dizer, está afetando a soberania nacional do país. Não é coisa de embaixador fazer. Né? Eu acho que esse ponto era que eu acho que o governo Lula tem que voltar a isso. Não pode deixar isso passar, não. Estou sem som. Tá. Agora foi. O Jorge Eduardo da Silva Tavares pergunta: Erdogan disse que vai cortar o petróleo de Israel. Nasser, acha que isso pode acontecer? Olha, eu acabei de ver uma notícia e não deu tempo de eu ler. Estava entrando aqui, sobre Turquia e Israel. O Erdogan tem dado declarações muito, muito fortes contra Israel. Né? Além disso, ele é um dos que colocaram que o Hamas, um dos poucos dizendo que o Hamas representa, né, uma parte do povo palestino. Né? Então, ele tem dito isso. Por outro lado, a relação comercial da Turquia com Israel não tem mudado. A notícia que eu ia ver parece que nos últimos dias tem acontecido algo. Porque teve um jornal, né, um jornal grego, inclusive, ligado ao Partido Socialista, e tinha uns jornalistas ali que ficaram nos portos da Turquia depois do dia 7 olhando. A mesma coisa que saía antes está indo para Israel. Né? Então, em princípio, não. Né? Ele não, que eu saiba, não. Eu preciso dar uma atualizada nisso, que eu vi algo a respeito e não consegui até, para atualizar a pessoa que perguntou, se é a questão do petróleo. Até o momento eu não vi. Né? Mas seria interessante dar uma investigada. Então, assim, já aconteceu outras vezes, do problema palestino, o Erdogan subiu o tom, mas também não tomar nenhuma atitude mais, vamos dizer, mais concreta, mais drástica. Né? Então, até estou procurando aqui para ver se eu acho isso, depois eu volto a isso. Mas eu vi algo a respeito aí. Né? E a Sandy Libre diz: Campos Neto e Lira são lacaios do André Esteves. Obrigada aqui pelo superchat. Eu queria falar um pouquinho de COP, a COP 28. Até teve nesse final de semana, tiveram várias coisas que repercutiram, mas uma delas foi a fala do presidente Lula para os movimentos sociais, para a sociedade civil, e onde o presidente Lula diz
A gente tem que se preparar para entender que ou nós construímos uma força democrática capaz de ganhar o poder legislativo, o poder executivo e fazer a transformação que vocês querem, ou nós vamos ver acontecer o que aconteceu com o marco temporal, que é, né, quando os deputados foram lá querer, né, não derrubar o veto. Querer que uma raposa tome conta do nosso galinheiro é acreditar demais. E nós temos que ter consciência do papel da política que a gente tem que fazer. Cobrou, né, a participação dos movimentos, e querendo dizer que daqui a pouco senão a extrema-direita volta, e também tem que ter um Congresso Nacional, né, como ele fala, quantos indígenas tem no Congresso Nacional, quantos negros, quantos indígenas nós temos como deputado, elegemos a Soninha, quantos negras e negras, quanta gente do movimento popular no Congresso Nacional. Aí eles sabem, ele fala, vocês viram o que aconteceu na Argentina, vocês viram o que aconteceu na Holanda, vamos tomar cuidado para que não aconteça nos Estados Unidos outra vez. Isso se chama fortalecimento da democracia. E, imediatamente depois, a bancada do BOI, de uma bancada Frente Parlamentar Ruralista, divulgou uma nota respondendo o presidente Lula, né, se sentiu afetada aí pela fala do presidente. Esse foi um dos pontos, mas queria que sua análise aí, Nasser, dessa participação do Lula na COP28. Também tem essa questão da OPEP+, que tem aí chamado a atenção no Brasil, né, pregando a transição energética, entrando no grupo de produtores de petróleo, e a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que também tem sido aí muito falado. Não, pauta internacional cheia e difícil para o Lula, né? Eu acho que eu havia mencionado agora a questão de Israel, e a questão da COP vem também na mesma dimensão, que é uma conexão entre política interna e política externa, né? E a questão do petróleo, quer dizer, cada vez mais essas questões aparecem conectadas. Isso antes de entrar propriamente no conteúdo que você coloca, porque eu tenho abordado um pouco isso, que o governo Lula, os primeiros governos Lula e o governo Dilma, eles trouxeram uma inovação que acabou agora, nesse governo atual do Lula, que era o assessor internacional ser alguém da política, que era o Marco Aurélio Garcia. Tenho insistido nesse ponto. O Celso Amorim, melhor ministro, sem assim, comparação com ninguém da história do Brasil, um dos melhores do mundo. Mas ele é diplomata. Então, parece que nós estamos tendo 2 ministérios. O assessoria internacional é algo para mexer com política, tanto é que parece, né, que o Celso Amorim voltou, né, para o Brasil. A notícia que eu vi que o Lula pediu para ele voltar, inclusive para lidar com essas questões aqui. Mas isso não é feitio do Celso Amorim, né? Então, acho que não é a única questão, mas há uma questão que vem demandando uma resposta mais adequada. O próprio Lula, eu sempre lembro isso, eu era amigo do Marco Aurélio, no velório do Marco Aurélio, o Lula fez uma declaração dizendo: o Celso Amorim é uma dupla imbatível, o Celso Amorim e o Marco Aurélio Garcia. O Lula disse: o Celso é do gabinete e o Marco Aurélio é da rua. Esse aspecto da rua, da política. Então, está faltando isso. Bom, feito isso, essas coisas vão aparecendo. Foi muito bom você citar essa fala do Lula, ao mesmo tempo, né, sendo rebatido, e o Lula falando dos movimentos, porque é uma luta conjunta. Acho que cada um tem o seu papel. O governo tem o seu papel, e, obviamente, governo não é partido, né, não tem como ser, é isso que o Lula está dizendo. Gostaria que fosse, mas não tem essa representação. Deve fazer os seus enfrentamentos, os movimentos políticos sociais também. Então, essa questão da COP traz isso, porque ela tem, o Lula tem que fazer um equacionamento
dessas questões no plano internacional, mas, obviamente, responder ao plano interno. Vamos ler aí, Congresso, né? E grandes corporações também, né? Então, é um ajuste difícil, mas que ele está, eu entendo, com todos os problemas, ele está levando a bom termo. Né? Acho que a outra questão que você colocou é importante também da participação na OPEP. Eu, particularmente, acho que deve participar. Eu acho que a gente também... Eu acho que tem que ter esse posicionamento na questão da COP, da questão energética, uma questão climática, temas mais importantes, transição. Não é descaracterizar. Mas também você não pode rejeitar participar de um grupo que tem poder. A gente tem que ter poder, tem que estar dentro das esferas de decisão, que é um jogo duro. Você estava lembrando essa questão aí da Guiana, de corporações. Então, está ali na OPEP, está lá da Rússia, da Arábia Saudita, do Irã, que estão no BRICS. Né? Quer dizer, você vai formando um grupo de países para se colocar no cenário internacional, senão nós somos devorados. Então, tem que jogar e tem que relacionar bem, sim, com as monarquias do Golfo. Ué, não se relaciona com um país como os Estados Unidos, que em 20 anos matou 4 milhões de pessoas? E qual é o problema relacionar com a Arábia Saudita? Eu não estou aqui elogiando, mas qual é o problema, então? Não é o estilo Globo News que fica aí espezinhando o Lula. Não é democracia. E os Estados Unidos é um país assassino. Israel é outro. Inglaterra está apoiando, então vai romper com todo mundo. Né? Então, acho que essa é a questão. A questão do Mercosul e na Europeia, eu acho que ela voltou. Não tem muita coisa nova e o Lula tem toda a razão. Quer dizer, junto com os movimentos sociais aqui. Então, veja, de volta a conexão política interna, política, né, internacional. Por quê? A forma como está o acordo, os sindicatos aqui, os trabalhadores, têm toda a razão que vai desnacionalizar a nossa indústria. Já é precária. Então, não pode assinar nessas bases. É claro que a União Europeia está aproveitando o quê? Esse momento que a Argentina está dizendo que não vai participar, né? Quer dizer, está tentando jogar numa fragilidade da América do Sul. Né? Para não coisar. Então, o Lula tem razão. Jogou de novo, Deu uma cortada na sua parte. Estou dizendo que o Macron também está jogando pesado para tentar obter vantagens, e o Lula deu uma saída boa. Falou: o Macron não representa a comunidade europeia. O Lula agora estava lá na Alemanha. Então, assim, ele está fazendo o máximo possível para costurar isso, que não é fácil. Né? Não é fácil. E em termos, só para concluir, de poder, não adianta. É o Brasil, porque Argentina, situação que está, Uruguai, economia pequena, Paraguai também. Né? Quer dizer, o Brasil desponta, né? Cada vez mais quanto liderança e o que tem mais poder econômico e político na América do Sul. Então, acaba, por vezes, também um papel um pouco difícil, porque tem responsabilidade de conduzir isso tudo. Né? E esses países europeus jogam pesado. Então, o Lula... Mas ele está lá, ele está discutindo, ele está conversando, e é isso mesmo. Ele está tentando costurar essas variáveis internas. Não é fácil, não. É um problema e é muito, muito difícil, principalmente, para concluir, que ele disse. Os problemas agora do governo atual, muito diferentes da situação que era nos 2 primeiros governos do Lula. Com essa extrema-direita, com essa situação internacional. Então, não tem como reeditar, assim, é difícil. Tem aqui o videozinho
Ele falando, olha aqui ele falando. País nos últimos 4 anos. Vocês sabem quanta falta faz a democracia, quanta falta faz os governos que sentam com o povo para ouvir o povo, inclusive criticar o próprio governo. Vocês sabem quanta falta faz um Congresso Nacional com representantes dos trabalhadores. É isso, né? Quanta falta faz, né? E para provar realmente as transformações, né? Projetos de lei que realmente mudem aí né? Combatam a desigualdade. Quando você governa de forma autoritária, é fácil. Não ouve ninguém. Agora, se eu ouvir vários setores de representação, tentar adequar cada um deles com os seus interesses, tudo é um ônus, quer dizer, a democracia traz muito ônus, não é fácil, não. Mas vale a pena, essa que é a questão que ele está falando. Falando em extrema-direita, né, o Lula citou, vejam, né, o que aconteceu na Argentina, na Holanda e tal. Você acha que o Lula deve ir à posse do Milei no dia 10? Porque teve o Milei fez todos os ataques ao Lula, depois veio a chanceler com uma carta convidando o presidente para a posse, né, uma carta super querendo, né, estabelecer relações, só que, ao mesmo tempo, o Bolsonaro já estava preparando uma comitiva para ir para a posse do Milei. E agora fica a questão, Lula, não tem ainda definição, mas Lula deve ir ou não à posse do Milei no dia 10 de dezembro, Nasser? Olha, eu acho que antes disso, a primeira atitude do Lula que é de um estadista, apesar, logo no início da questão, apesar do Milei ter dito aquelas palavras bem ao estilo Bolsonaro, se referindo ao Lula, ele respondeu muito bem, que ali se trata de Brasil e Argentina, né, em primeiro lugar. Né? E que o Brasil não... Ele, como representante do governo do Estado brasileiro, não iria levar isso aqui, mas acharia, pois, conveniente, porque venhamos e convenhamos, aqui não é jeito de se expressar. Mas ele, né, o Milei baixou a bola, né, falou, insultou o Brasil e a China, né, e o que é pior, a imprensa aqui respaldando isso. Né. Eu fui até para o Twitter e falei, gente, esse pessoal está negando o bom senso. Fui lá olhar, falei, será que mudou o PIB assim, né? O PIB brasileiro é 5, 6 vezes maior que a da Argentina, se eu não me engano, da China é 20, quase 30 vezes. Só se aboliram as relações de poder na política internacional. Então, quem tem mais que fazer isso é a Argentina. Né? E atrás, e como você disse, aí ele mandou carta. Tal. Eu acho que, para o Lula aí, eu acho que precisa mais alguma coisa do Milei. Né? Alguma declaração pública, né? Não mandar só cartinha, a declaração, como ele fez a outra, venha da mesma forma fazer outra. Aí eu acho que o Lula deve ir. Se não, não. Ele é que deve proteger o Lula, proteger o Brasil e tal. Né? Mas a Argentina, vamos preparando. Vai vir turbulência muito mais do que o Brasil. Porque o Brasil, quando o Bolsonaro entrou, não estava crise econômica da Argentina. Né? Numa situação muito dramática. Né? Vamos ver que e já está no radar dos especuladores internacionais. Né? O especulador adora isso. Então, vamos ver como é que vão ser as coisas. Mas acho que ele vai precisar muito do Brasil e da China. Eu duvido que os Estados Unidos vai fazer algo além assim, do trivial. Né? Duvido. Então, ele vai para onde? Quero ver para onde ele vai. Os Estados Unidos vai mandar no máximo o FMI lá, né? Como já fez várias outras vezes com a Argentina. É isso. Então, é isso. Se o Bolsonaro entrasse, quando ele entrou, fosse o Biden, ia ser muito diferente. Não que o Biden seja supra-sumo. Não posso nem ouvir falar o nome desse cara, mas o Trump era o aliado, né? Então, agora o Milei está entrando no momento, além de não estar aliado, uma crise financeira, econômica, financeira muito, muito ruim. Não. Ele tem aonde a recorrer aqui, que grande potência. Ele não quer a China, não quer a Rússia. Né? Então, vamos ver. Tem uma tese lá do Marx, de Feuerbach,
É simplesinha. A verdade se demonstra na prática. Vamos ver. Muito bem, professor Reginaldo Nasser. Eu espero que da próxima vez que o senhor vier aqui, a gente tenha resolvido aquele probleminha lá, porque até quarta a gente vai saber o destino final. Que tristeza. Nossa. Que Não, vai beleza! Não dá nem para tomar um Dreyer, viu? Que Dreyer é ruim pra caramba. Não. Olha só, muito obrigada, professor Reginaldo Nasser. É isso aí. Até mais. Até a próxima. Até mais, Nasser.